Olá, boa tarde. Eu vim responder aqui, gente. A Bárbara, anotei aqui no papel, ó. A Bárbara Cristina. A Bárbara Cristina assistiu lá o meu vídeo, né, onde eu falo sobre adoção, meu vídeo onde eu falo onde eu consegui o meu atestado de sanidade física e mental, né? E a Bárbara Cristina comentou assim pra mim, ó: Boa tarde. Você já foi habilitado? Irá adotar sozinho ou casal? Obrigada e beijos. Bom, Bárbara, você deve estar maratonando aí os meus vídeos, mas barulho da moto. Mas, Bárbara, se você não estiver aí maratonando os meus vídeos, vou falar aqui pra você, Bárbara. Olha, Bárbara, tem até um outro vídeo que eu falo isso, que eu conto o final, né, da minha história, do meu processo de adoção. Bárbara, saiu a minha sentença logo depois disso, viu? Lá no final de 2020, no final de 2000, é, porque fez um ano em 2021. Minha sentença saiu no final de 2020, viu, Bárbara? E como eu acabei aqui de falar pra você, foi uma sentença mesmo. Como você pode imaginar, a adoção foi negada pra mim por vários motivos. Um dos motivos também é que eu não tenho assim uma rede de apoio, né? Porque eu sou uma pessoa sozinha. Eu não tinha muita. Eu comecei querendo adotar uma criança e depois que a assistente social conversou comigo, eu iria topar até duas, entendeu? Eu não tinha muita distinção assim não, mas eu ia querer um menininho, porque daí eu iria saber mais cuidar do menino do que uma menina. Mas, Bárbara, a adoção foi negada para mim, entendeu? E o meu processo já terminou. Bárbara, o que eu queria falar para você? Fiquei um pouco sem chão, assim, sem enxergar nada. Eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida depois disso, porque a adoção para mim sempre foi um sonho. E aí, no final de 2019 para 2020, antes dessa pandemia, né? Eu tinha feito planos, então como era meu sonho, 2020 era onde eu ia atrás disso, de adotar uma criança, porque era uma coisa que eu queria muito. Eu ia fazer 30 anos e eu organizei também uma festa para mim, né? E aí então, durante toda a minha vida, até eu ter ali meus 30 anos, eu vivi em função disso. Eu achava que quando eu tivesse uma criança, a minha vida ia estar completa, eu iria ser feliz e barari barará. Eu comprava até móveis para minha casa pensando em quando eu tivesse uma criança, porque daí, né, se eu comprasse os móveis bons, quando eu tivesse uma criança, eu poderia gastar só com criança. Eu pensava nisso tudo, entendeu? E eu me espelhava muito, queria muito, achava muito que a minha felicidade iria estar em torno de uma criança, de adotar. E não é assim. Hoje em dia, já passou mais de um ano que a minha sentença saiu. Barulho de moto, por isso que eu tô esperando. Então, não é felicidade. Você ter uma criança, você ter um filho, não é um sinônimo de felicidade, algo que vai te trazer uma felicidade. Não, não é. Pelo contrário, vai te trazer uma grande responsabilidade. E aí, cada história é uma história. Eu não quero que, como não deu certo pra mim, já saiu até minha sentença de não, a adoção foi negada pra mim. Eu não quero que isso sirva de exemplo pra você, de uma coisa ruim que só porque eu desisti, assim, pra mim foi só essa vez, você vai desistir aí, você não vai tentar. Não, tenta, porque é você e eu sou eu. E isso foi uma história que aconteceu comigo e pra mim, no meu caso, a adoção foi negada. E como eu sou uma pessoa muito assim, é a minha vida, eu não vou tentar outras vezes, porque pra mim é uma história que terminou ali com a negação deles pra mim. Entendeu, Bárbara? E todos vocês que estão aí assistindo meu vídeo. E aí, quando foi me negado, foi falado várias coisas. Eu fiz vídeo aí também, tem uma playlist com adoção, o nome. Então tem tudo aí nessa playlist. Viu, Bárbara? Olha, hoje em dia, mais de um ano depois, eu tenho passado por umas situações assim bem difíceis. E olha que eu sou uma pessoa sozinha, né? Então, agora eu fico dando assim, ó,
graças a Deus deles terem negado a adoção para mim. Porque está sendo muito difícil passar pelos perrengues que eu estou passando. Eu quase não tenho dinheiro nem para me alimentar. Enfim, no final do ano eu praticamente comi, me alimentei. Porque os meus patrões deram cestas no meu serviço. E aí eu tô até comendo baseado nisso. Às vezes eu poderia até passar por alguma necessidade maior. Algum hóspede no meu serviço me dá uma alimentação, me dá um marmitex que eu como, entendeu? Então, aí é eu, né? Eu me viro, né? E eu tenho essa sorte ainda, entendeu? Mas e se eu tivesse uma criança? Como que seria? Eu não poderia ficar a ver navios esperando alguém me dar um marmitex, alguém me dar uma cesta? Não. Você tem uma responsabilidade. Então, graças a Deus hoje em dia que a adoção para mim foi negada, entendeu? Porque para que a vida da criança já tá tão difícil lá? Para que eu vou tirar ela de lá de onde ela tá, da casa de acolhida, para vir passar necessidade comigo? Não. Então, necessidade eu mesmo passo sozinha e eu me viro, porque a verdade é essa na minha vida. Eu me viro e eu não quero tirar uma criança de um lugar onde ela já está acolhida para vir passar necessidade comigo. Hoje em dia eu dou graças a Deus assim, ó, por esse motivo. E aí, uma criança, Bárbara, não iria me trazer a felicidade que eu tenho hoje, como eu tenho me transicionando, que é uma coisa que tá dando certo na minha vida. Parece que eu vim na vida para fazer isso, entendeu? Me transicionar, mudar o meu gênero, da minha identidade, entendeu? E isso me traz felicidade, e isso me traz realização, porque é uma coisa minha. A minha felicidade está nisso, e não em ter uma criança como eu pensei que a minha felicidade seria daquele jeito, entendeu? Em adotar, etc e tal. Bárbara, eu fiquei sem chão, eu fiquei no escuro quando me ligaram lá no fórum para eu ir buscar a minha sentença que tinha saído, né? E aí, é só uma sentença. Eu poderia tentar outras vezes, mas eu não vou tentar, porque pra mim eu vivi aquilo ali tudo, né? Atrás de papel, como você assistiu o meu vídeo lá, de atestado de sanidade física e mental, né? Então, teve todo um processo para isso, né? Quando acabou que me foi negado, para mim ali é a última página. O livro termina ali. A adoção não é para mim, entendeu? E aí, mas você vai mudar de ideia no futuro. Não, não vou. Eu tentei ali, não deu certo. Até agradeço hoje em dia. Vejo que a adoção não era para mim mesma. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. E aí, Bárbara, até hoje eu fico assim pensando uma coisa que a assistente social falou pra mim, né? E se eu ficasse doente? Quem queria olhar minha criança, meu filho que eu tivesse conseguido adotar? Vamos supor que eu tivesse conseguido adotar, né? Quem queria olhar minha criança? Ninguém, Bárbara, iria olhar minha criança, entendeu? Porque eu sou uma pessoa sozinha, sem base, sem estrutura. Eu não tenho rede de apoio, eu não tenho nada. E se Deus o livre guarde eu ficar doente? Quem que vai olhar essa criança? Quem queria olhar essa criança? Eu iria ficar mais doente ainda, porque não iria ter ninguém para olhar minha criança, porque eu sou uma pessoa sem base, sem estrutura, sem rede de apoio, e eu não ia querer mais uma vez tirar uma criança ali de uma casa que ela já foi acolhida para vir passar por isso, porque eu quis adotar ela, entendeu? Então eu não quero isso para minha vida, eu não ia querer isso para mim. Entendeu, Bárbara? Então, tem coisas na vida da gente que você pensa assim, que é muito ruim, tipo como a adoção ser negada pra mim. Foi até uma vergonha. É uma vergonha eu ter que postar um vídeo assim no meu canal de vídeos do YouTube, como eu postei na época, falando, gente, não deu certo, a adoção foi negada pra mim, mas eu honrei aquilo que eu comecei na internet, falando, gente, pra mim não deu certo. Nos dias assim eu fiquei assim bem triste, bem perturbada. Eu não enxergava nada, eu não enxergava futuro pra mim, porque tudo era baseado em eu ter um filho, em eu ter uma criança. Isso era a minha expectativa. Então não crie expectativas em cima disso, porque você pode se frustrar, assim como eu frustrei. Mas hoje eu até dou graças a Deus deles terem me negado a adoção, porque eu não queria uma criança passando pelas coisas que eu passo.
Entendeu? E aí, se eu fico doente, eu fico doente. Como eu vou pagar minhas contas, é um problema meu. Mas aí, se eu tivesse um filho, se eu tivesse conseguido adotar um filho, como seria? Não é só você não pagar as contas, é você, quem vai cuidar da sua criança? Como é que vai ser? Você não tem rede de apoio, mas isso tudo é a minha vida, é a minha experiência, que uma coisa que aconteceu comigo não significa que vai acontecer com você também. Viu, Bárbara? Então, é isso, tá bom? E eu sempre fui uma pessoa sozinha mesmo e creio que vai ser assim durante muito tempo. Tá bom? Enfim, não queria também deixar vocês assim pensando: ah, meu Deus, só porque eu sozinha também eu não vou tentar? Não, tenta. Porque para cada cabeça uma sentença. Isso é uma coisa minha. E eu já descobri a minha felicidade depois deste não fazendo outras coisas. Eu fui buscar outras coisas, que é me transformar. E com a minha transformação, que é lenta, devagar, mas eu me sinto mais feliz, eu me sinto mais realizada e no futuro mais realizada ainda, fazendo o que eu estou fazendo, do que eu tivesse um filho, do que eu tivesse adotado uma criança. Entendeu? Então é isso, viu, Bárbara? Eu espero ter deixado você bem clara, tá? Mas o resumo da ópera é: não crie expectativas. Não fique pensando assim, que quando você tiver uma criança, você vai ser feliz. Não. Uma criança vai te trazer responsabilidades. E aí você vai ter que ter mais responsabilidades do que você já tem sendo sozinha. Ou seja lá o que você seja, entendeu? E aí eu não vou tentar de novo assim, porque as coisas da minha vida não vão mudar assim, entendeu? Eu sou sozinha mesma, essa é a minha vida, essa é a minha história, essa é a minha realidade. As coisas não vão mudar. Tinha uma cláusula lá também que citou o meu canal de vídeos do YouTube, falando que eu gravei vídeos pro YouTube na minha sentença, viu? Falando que eu gravei vídeos na minha sentença de adoção. Vídeos pro YouTube, onde eu fiquei impactada, né? E aí, Bárbara, é claro que eu fiquei impactada. A adoção mexe com você, com a sua vida, com o processo lá, né? Que eu fiz várias entrevistas lá com a assistente social. E aí tem a palavra YouTube na minha sentença, de um vídeo onde que você possivelmente assistiu. Entendeu? E aí, Bárbara, eu não me arrependo disso. Eu faria isso mais uma vez. Eu gravaria os meus vídeos de adoção mais uma vez. Eu não me arrependo disso. E por não me arrepender disso, talvez se eu tentasse de novo uma adoção, me seria negado mais uma vez, porque eu gravei vídeos para a internet. Vídeo esses onde você já me assistiu. Eu não vou passar por isso de novo. Eu não preciso passar por isso de novo. A minha felicidade não está em cima disso. Entendeu? Eu faria tudo novamente como eu fiz no que se refere à adoção. Entendeu? E eu falaria as mesmas coisas. Eu faria do mesmo jeito, tá? Porque eu fui eu. Então seja você. Viu, Bárbara? Se não der certo, não fica triste, bola pra frente. Se você quiser tentar de novo, você tenta de novo, porque a vida é sua, mas eu não. Meu caso com a adoção terminou ali e a sentença foi negada pra mim, entendeu? Hoje em dia eu já superei isso, está tudo bem. Mas, enfim, cada um tem uma história de vida pra contar e essa foi a minha história de vida. Bárbara, um beijo pra você. Espero ter respondido a sua pergunta, viu? Tchau, gente. Não crie expectativas em cima de nada nem ninguém. Viva a sua vida. Viva o seu hoje. Curtam o vídeo, gente. Tchau.